Olá, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, da primeira à terceira revolução, com enfoque no Fordismo, nos modelos de produção, Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo, além de falar um pouco sobre o surgimento do keynesianismo. Vamos falar, iniciar com a primeira Revolução Industrial, que teve como país pioneiro a Inglaterra. Ocorreu entre 1760 e 1840, iniciou aí no século XVIII, e se deu principalmente devido à ascensão, com a ascensão da burguesia em detrimento dos monarcas, né, do regime absolutista. Isso ocorreu durante a Revolução Gloriosa, em 1688, e teve como consequência a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem como característica o processo de produção de mercadorias bastante acelerado, já que o modo de produção deixou de ser manual para ser através das máquinas, a utilização de máquinas. Então, o avanço tecnológico que ocorreu com a Revolução Industrial possibilitou uma maior produção, um maior nível de produção, uma maior mercadoria. O resultado disso foi o estímulo à exploração de recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Então, eles acabaram explorando bastante carvão, né? O carvão era a principal fonte de combustível explorado aí e que possibilitou a desenvolvimento e invenção de vários outras ferramentas como a máquina a vapor. Então a máquina a vapor, os trens, enfim, ele desencadeou a invenção de vários desses componentes aí na Revolução Industrial, né? E surgiram alguns movimentos como o ludismo, o cartismo, justamente porque ocorreu vários movimentos sociais, vários movimentos trabalhistas, já que a questão do trabalho estava em evidência nessa época com a Revolução Industrial. Então, houve esses eventos, o ludismo, ele ocorreu entre 1811 e 1812, principalmente com o evento que teve dos trabalhadores entrarem na fábrica e quebrar as máquinas eram vistas como vilões, então eles fizeram esse movimento justamente por busca de melhores condições de trabalho, melhores condições trabalhistas, ok? Assim como o cartismo também. Dando seguimento, temos aí a segunda Revolução Industrial, ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1840 e 1844, e teve consequência em vários campos, né, desenvolvimento em vários campos no meio técnico, como a medicina, o desenvolvimento dos antibióticos, a descoberta da penicilina, né, que possibilitou aí a sobrevivência de vários soldados, porque eles viram que vários soldados morriam por feridas, poucas, pequenas feridas, e isso acabava infeccionando, e com o descobrimento da penicilina, isso foi estendida a vida de muitas pessoas, a expectativa de vida. O descobrimento também da eletricidade, por Thomas Edison, a fabricação das lâmpadas incandescentes, o descobrimento do telefone, né, que possibilitou uma maior comunicação entre as pessoas, os países do mundo, enfim, a TV, descobrimento da televisão, a invenção da televisão, além de vários outros aspectos, produtos ali na área agrícola, como inseticidas, fertilizantes, e que aumentou a produção alimentícia. O setor principal que foi alavancado foi o setor industrial, não tem dúvidas. Também houve
a descoberta de novas fontes de energia, como o petróleo, a eletricidade. A indústria automobilística foi a que mais se desenvolveu, principalmente com os modelos de produção Fordismo e Taylorismo, que punham em prática as linhas de montagem. E isso se deu justamente pelas as novas ideias econômicas, as novas vertentes econômicas, como o liberalismo, o desenvolvimento dessas ideias. E, além disso, teve o caso do imperialismo, né, a exploração do continente africano, mais intensificada, e do continente asiático, o que possibilitou novas fontes de energia, né, para o desenvolvimento e também mão de obra. A Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, ela ocorre a partir de meados do século XX, com um grande avanço científico. O objeto aqui vai ser o avanço tecnológico científico informacional, e isso vai para além do setor secundário. Aqui, nesse caso, o setor terciário ele acaba tendo um protagonismo bem maior na Revolução Industrial. Falar um pouquinho sobre Fordismo e Taylorismo, são dois modelos de produção, né, especializados na produção eficiente, né? O Taylorismo está mais no campo da teoria, em que diz que o homem deve ser adaptado às máquinas, e ao Fordismo, criado por Henry Ford, né, pela fábrica Ford. A máquina está em função do homem, então tinha os trabalhadores, eles tinham mão de obra específica, especializada. No entanto, eles só faziam aquilo repetidas vezes e faziam bem, o que alavancava a produção, eles acabavam produzindo mais. E com isso era uma mão de obra específica e também alienada, pois eles não sabiam fazer outra função além daquela específica. Além disso, o Fordismo ele aplicou realmente o modelo de produção exemplificado ali por Taylor. Com a alta produtividade, o aumento de salários era uma consequência, né? As pessoas acabavam ganhando mais nas empresas fortes. Além da estandartização e a produção em larga escala. Então, havia muito estoque de mercadoria, muito estoque de carros. Em 1929, ocorreu a Grande Depressão, em consequência da produção dos meios de trabalho, né? A atividade trabalhista exacerbada pelo modelo de produção adquirido por Ford. As pessoas trabalhavam muito, desde a manhã até a noite, e não tinham tempo para consumir, para comprar. O governo, ele viu isso, mas ele não tomou providências, e a partir daí a população se viu em uma crise, né? As pessoas não tinham dinheiro, a hiperinflação, as pessoas não tinham dinheiro para comprar, então havia uma grande produção e não venda, o que desencadeou aí um desemprego muito grande nessa época. Com isso, os governos, né, passaram a pensar mais sobre isso, principalmente, sobretudo os Estados Unidos, e criaram o New Deal, que é o novo acordo, e foi criado por Keynes, que se deu origem ao keynesianismo, em que ele propunha que o Estado deveria intervir na economia e botar em prática ali o bem-estar social. Então, as pessoas, a partir daí, poderiam ter tempo para descansar, trabalhar e ter um tempo de lazer e, consequentemente, consumir. Então, havia um equilíbrio a partir disso, né? Desse novo modelo de modelo econômico.
A partir daí surge o American Way of Life, o modo de vida americano, que era basicamente esse modelo de que ter um tempo para trabalhar, as pessoas trabalhavam menos, focadamente, no entanto, tinha um tempo de lazer também, um tempo suficiente, né, de lazer. As pessoas podiam ter para consumir cada vez mais. Daí surge a sociedade do consumo, as pessoas passam a consumir bem mais, e aí se tem, a partir dos anos 50, né, se tem os chamados tempos dourados, os anos dourados, em que as pessoas compravam produtos, muitos produtos, tinham dinheiro, tinham trabalho para comprar, e produtos duráveis, produtos de boa qualidade. Então, esse é o modo de vida americano que foi intensificado aí a partir dos anos 50. No entanto, Ford fez um modelo muito bom para produção, porém os produtos dele do modelo era bastante duráveis, eram produtos de boa qualidade. Então, as pessoas compravam e não iam comprar de novo, né? Demorariam muito mais tempo para comprar novamente, o que desencadeou aí um estoque, uma grande quantidade de material em estoque. Com isso surge a crise nas empresas, nas fábricas do Fordismo, e as pessoas passaram a comprar, não comprar mais, e a partir daí quem passou a comprar foram os trabalhadores de chão de fábrica, né? Os trabalhadores que trabalhavam ali na fábrica de Ford mesmo, né? Que não tinham condições antes de comprar, quem comprava era realmente a nata, e eles passaram a ter essas condições. E foi uma pequena modo paliativo de intervir aí nessa crise. No entanto, as pessoas compravam e não iam comprar mais, até o pessoal do chão da fábrica. É daí que surge a ideia dessas fábricas saírem dos Estados Unidos e ir para lugares mais baratos e com menos leis trabalhistas, né? E vender e expandir cada vez mais essa produção. Aí é chamada de desconcentração espacial dessas fábricas. Com a crise do Fordismo surge o modelo de produção do Toyotismo, do Toyota Motors, né, surgido a partir da década de 1970, na década de 70. É um modelo que visa a produção industrial e tem como princípio a produção, a acumulação flexível. Enquanto Ford acabava estocando muitos produtos, o Toyotismo ele fazia pesquisas de mercado e sabia a oferta e a demanda e controlava, fazia um equilíbrio disso. Com isso, ele evitava muitos desperdícios ao longo de todo o processo. Então, ele fabricava o que realmente ia vender. E com isso, os funcionários, além de serem qualificados, assim como no Fordismo, eles passavam a ter multitarefas, né? Eles eram multifuncionais, eles não tinham uma única função, como era no Fordismo, tinham uma mão de obra específica, uma mão de obra qualificada e específica para aquele tipo de atividade só. O taiotismo, os funcionários, eles são multifuncionais. Então, essas são as características do taiotismo, né? A acumulação flexível, a pouca ou nenhuma estocagem, né, em detrimento da demanda, e os funcionários qualificados e multifuncionais. Vamos fazer só uma questãozinha para fixar, tá? Essa é uma questão de 2018. A segunda revolução industrial, ao longo da segunda metade do século XIX, apresentou um marco que determinou os novos paradigmas do sistema socioeconômico capitalista. Esse marco foi a difusão do meio técnico-científico informacional? Não, porque nós estamos falando da segunda revolução industrial.
e a segunda e a terceira revolução industrial, que tem como objetivo a difusão do meio técnico, científico e informacional, certo? A segunda revolução industrial, ela tem como a difusão o meio técnico. Letra B. Acumulação primitiva de capitais? Ainda não. C. A disseminação de trabalho assalariado? Também não. Letra E. A expansão das multinacionais dos monopólios só ocorreu após a crise do Fordismo, né? Então, a letra correta é a D, né? A utilização do petróleo e da eletricidade. Como eu disse na segunda revolução industrial, houve descobrimento de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, certo? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.